Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando César e hoje nós vamos falar sobre qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Assunto primordial para qualquer organização, certo? Então, para começar, nós vamos ver os conceitos de acidente de trabalho. O conceito legal diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Isso está disposto no artigo 19 da Lei 8.213. Já o conceito prevencionista diz que acidente de trabalho é o evento não desejado e não planejado que resulta em danos às pessoas, à propriedade ou à perda da produção, a partir do contato de uma determinada fonte de energia ou material com o corpo humano, instalações e equipamentos. Então você vê que um tem uma visão mais legal, mais jurídica da coisa, e a outra está voltada mais para o conceito, para a visão prevencionista, para a prevenção do acidente, certo? Os acidentes de trabalho, eles são classificados em 3 tipos: acidente típico, doença profissional do trabalho e acidente de trajeto. O acidente típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Já a doença profissional ou do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Já o acidente de trajeto, que havia sido anulado e acabou voltando a valer, é aquele que ocorre no percurso do local da residência para o trabalho, do trabalho habitual, considerando a distância e o tempo de deslocamento compatíveis com o percurso do referido trajeto. Então, são os 3 tipos de acidentes de trabalho reconhecidos. E além dos acidentes de trabalho, nós temos as doenças ocupacionais. Essas estão diretamente ligadas à modificação da saúde do trabalhador devido à atividade desempenhada por ele ou da condição de trabalho às quais o profissional está submetido. Vamos citar algumas mais conhecidas: a LER, também chamada de DORT, silicose, bursite, dermatite de contato, CVS, câncer de pele e estresse. A LER é bem conhecida, né? Ficou mundialmente conhecida após o advento da informática, né? A LER significa lesões por esforços repetitivos. São distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, que são no total um conjunto de 30 doenças, tais como tendinite, que é uma inflamação no tendão, e são responsáveis pela alteração das estruturas osteomoleculares, os nervos, os músculos, os tendões, as articulações, tá? Normalmente ataca o pulso, cotovelo, ombros, coluna, joelhos, devido a uma posição constante ou movimentos repetitivos, tá certo? Lesão por esforços repetitivos. Já a próxima doença ocupacional é a silicose. A silicose é uma doença que provoca cicatriz nos pulmões por causa da inalação do pó da sílica. Os sintomas mais frequentes são tosse, escarro e dificuldade respiratória. Já a bursite é uma doença bastante comum. Eu já fui acometido e te garanto que não é nada agradável. E a área do corpo mais atingida é o ombro, por causa do esforço aplicado sobre ele. Causa inflamação da pequena bolsa de conteúdo líquido que recobre as articulações, conhecida como bursa, que funciona como amortecedor. A outra doença ocupacional é a dermatite de contato. É uma reação da pele em função da exposição da mesma a algum produto ou substância irritante. Pode ser de 2 tipos: dermatite de contato irritativa ou dermatite de contato alérgico. Os principais sintomas são erupções vermelhas e bolhas, seguido de coceira. Já o CVS é uma doença ocupacional pouco conhecida, mas ela atinge principalmente os profissionais da área de informática, pois é causada pela prolongada permanência na frente das telas do computador. Os principais sintomas são dificuldade em focar imagens, avermelhamento na visão e desidratação dos olhos e dores de cabeça.
Já o câncer de pele, ele é bem conhecido, né? É um tumor formado por células da pele que sofreram uma transformação e multiplicaram-se de maneira desordenada e anormal. Os sintomas são manchas na pele, elas formam cascas na superfície e sangram com facilidade. Essas feridas, elas não cicatrizam, certo? E as lesões, elas têm um crescimento progressivo. Esse tipo de doença ocupacional ou câncer de pele é muito comum para pessoas que ficam expostas a radiações ultravioletas, ou seja, aquelas pessoas que ficam trabalhando expostas ao sol por longo tempo. O estresse, também muito comum, muito conhecido, né? Tem gente que se estressa em casa, imagina no trabalho. É um estado permanente de tensão, considerado como uma doença de adaptação ao meio. Nela, o indivíduo, em função das estimulações, excitações e agressões externas, acaba produzindo uma escala progressiva na defesa do seu organismo. E como é que a gente pode se prevenir de doenças ocupacionais? Vou falar somente alguns tópicos aqui, mas vocês podem depois fazer um acompanhamento no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas para prevenir doenças ocupacionais, é essencial que você tenha conforto, que as operações de trabalho estejam ao alcance das mãos. As máquinas devem se posicionar de forma que a pessoa não tenha que se curvar ou torcer o tronco para pegar ou utilizar ferramentas com frequência. As cadeiras devem ser da altura para que haja apoio dos pés. Formato anatômico para que o quadril e o encosto estejam ajustáveis. Tá? Nada de ficar com os pezinhos pendurados. A palma dos pés tem que estar apoiadas no chão ou em alguma superfície sólida, entre outras medidas preventivas, tá certo? Vocês vão fazer uma leitura melhor mais tarde ou pesquisar depois na internet. Bom, essas doenças, elas têm uma classificação, tá certo? Estão dispostas no artigo 20, no inciso 1 e 2 da Lei 8.213. Temos a doença profissional, que é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, e a doença do trabalho, que é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais, que onde o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Os riscos ocupacionais. Os riscos ocupacionais são aqueles que são adquiridos pela exposição do trabalhador a determinadas situações, como agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes. Eles têm uma classificação, né, e cores que representam de maneira padronizada esses riscos, ok? O primeiro grupo é o grupo dos riscos físicos, representado pela cor verde. Exemplo de risco físico: ruído, calor, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, etc. Os riscos químicos, eles são representados pela cor vermelha. Exemplos: poeira, fumos, gases, vapores, névoas, etc. Os riscos biológicos, representados pela cor marrom, têm como exemplo fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc. Os riscos ergonômicos são representados pela cor amarela e são caracterizados pelo levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade de excesso, postura inadequada, entre outros. E os acidentes, os riscos de acidentes são representados pela cor azul: arranjo físico inadequado, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, etc. Então, esses são os riscos a que o trabalhador está exposto. E para minimizar a possibilidade de um acidente relacionado a esses riscos, nós temos os equipamentos de proteção. Vamos falar primeiro dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. O EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Luvas, cintos de segurança, botas, capacetes, protetores auriculares são alguns dos exemplos de proteção individual, de EPIs. Uma EPI só deverá ser utilizado segundo norma do
MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, quando as medidas de ordem geral não ofereçam ao trabalhador proteção completa contra os riscos existentes na sua atividade. Também, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem em processo de implantação. E também quando ocorrer a necessidade de atender situações de emergência. E aí na imagem vocês têm alguns exemplos de EPIs. Bom, em relação ao EPI, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao empregado somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado esse registro através de livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Já o trabalhador, cabe usar utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. Você não vai pegar o EPI e usar para uma situação diferente a sua finalidade. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Lembrando que a recusa em usar um EPI pode ser passível de demissão por justa causa, certo? Quem recomenda a utilização do EPI é o SESMIT, tá certo? Depois de ouvir a CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes, e os trabalhadores usuários. Então, é o SESMIT que recomenda o emprego do EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. O EPI deve possuir o CA, que é o Certificado de Aprovação. Ele é o certificado fornecido pelo Ministério do Trabalho para ajudar na distribuição de equipamento de proteção individual após passarem por todos os testes necessários em laboratórios credenciados, certo? O CA tem que estar estampado no EPI, ok? Se não tiver o certificado não tiver estampado no EPI, não utiliza, que ele não tem validade, digamos assim, né? Ele não vai dar garantia do uso correto. E o não uso do EPI pode causar acidentes, né? Como na nossa figurinha aí, mostrando nosso amiguinho recusando o uso do capacete, dizendo que capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo e lá vem um tijolão caindo na cabeça dele, certo? Além dos EPIs, nós temos os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Eles são os produtos ou dispositivos que se destinam a neutralizar o risco na sua fonte própria, ou na própria fonte, oferecendo proteção aos trabalhadores. Lembrando que vocês acabaram de ver que o trabalhador só vai ser obrigado a usar um EPI quando os EPCs estiverem sendo implementados, tá certo? Caso contrário, ele não é obrigado. Se tiver tudo sinalizado, se tiver tudo com a proteção correta, adequada, pode ser que o EPI seja desnecessário. São exemplos de EPC: conjunto de aterramento, proteção de partes móveis de máquinas, extintores, chuveiros, lava-óleos, etc. A imagem aqui mostra alguns exemplos: placas de sinalização, cones, correntes de isolamento, certo? Fita de isolamento. Além dos EPIs e dos EPCs, nós temos as sinalizações de segurança. O objetivo delas é chamar a atenção das pessoas de forma rápida e inequívoca para situações que, nos espaços onde elas se encontrarem, comportem riscos para a sua segurança. A forma utilizada, a cor, o número e a dimensão dos sinais de segurança dependerão da importância dos riscos, dos perigos existentes e da extensão da zona a cobrir.
As sinalizações, elas têm formas geométricas específicas. Essas formas não são aleatórias, tá certo? Elas têm um significado. Por exemplo, o círculo representa obrigação e proibição. Toda vez que há uma obrigatoriedade de algo ou algo é proibido, é utilizado o círculo para sinalizar essa situação. Já o triângulo vai representar perigo. E o retângulo e o quadrado representa emergência ou alguma indicação. Vamos ver alguns exemplos aqui. O triângulo, em conjunto da cor amarela, representa perigo, ou seja, as placas de sinalização triangulares na cor amarela representam algum perigo. As placas redondas, circulares, em conjunto com a cor vermelha, representam a proibição. Já o retângulo e o quadrado, junto com a cor vermelha, representa material de combate a incêndios. E na cor verde, segurança em situação de emergência. Já o círculo na cor azul representa a obrigação. Aqui nós temos algumas placas de sinalização de segurança. Percebam lá que são placas triangulares que representam algum perigo. Perigo de choque, tropeçamento, cargas suspensas, substâncias tóxicas, entre outras. Já as placas circulares representam obrigação de uso. Percebam que está na cor azul. Obrigatório uso de óculos, capacete, protetor auricular, luvas, botas, etc. Já na cor vermelha representa proibição. Proibição de fumar, proibido fazer fogo e fumar, passagem proibida a peões, não tocar, etc. Já em relação às sinalizações diárias, nós temos as rotas de fuga. Todas as portas devem ter sinalizações indicando que são saídas. Em situações de sinistro, existe uma sinalização que vai mostrar para os colaboradores qual é o caminho que eles devem tomar por uma situação de fuga, incêndios, etc., né? Essas sinalizações, elas devem ter a cor fluorescente, para que, caso a luz vá embora, caso o ambiente fique escuro, elas possam ser enxergadas no escuro. As duas imagens aí ilustram bem esse tipo de situação. Nós temos as NRs, pessoal, que são as normas que regulamentam todas essas situações. No trabalho existe um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalho do trabalhador. Esse conjunto de medidas são baseadas nas normas regulamentadoras, também conhecidas como NRs, que regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à medicina do trabalho. Elas foram aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 78, e são de observância obrigatória por todas as empresas brasileiras regidas pela CLT, e são periodicamente revisadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Elas são elaboradas e modificadas por comissões compostas por representantes do governo, empregadores e empregados. E aqui nós temos uma imagem que ilustra o número da NR e qual é a sua finalidade. Por exemplo, a NR2, inspeção prévia, a NR4, trata sobre as normas do SESMIT, NR5, as normas da CIPA, a NR19, sobre trabalho com explosivos, a NR17, ergonomia e etc. Né? São 36 NRs vigorando atualmente e cada uma tem uma finalidade específica. E não podemos falar em proteção e segurança do trabalhador sem falar sobre a CIPA, né? CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, cuja missão é preservar a vida e promover a saúde dos trabalhadores. O objetivo da CIPA é prevenir doenças e acidentes de trabalho mediante o controle dos riscos presentes no ambiente, nas condições e na organização do trabalho. A CIPA foi regulamentada através do Decreto-Lei número 5.432, de 1º de maio de 1943. E atualmente a NR mais atualizada
foi através da portaria número 915, de 30 de julho de 2019, certo? A CIPA tem algumas atribuições, como identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores possível. O mapa de risco nada mais é do que uma planta baixa do ambiente de trabalho, indicando quais são os riscos ocupacionais existentes naquele ambiente. Riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, lembram? Então, se vocês observarem os ambientes que vocês transitam pela escola ou ambientes de trabalho, vocês vão verificar que existe lá um mapa indicando os riscos daquele local. As principais atribuições da CIPA são participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação dos locais de trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho e colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e do PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalho. Também divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde no trabalho. Promover anualmente em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Inteira de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção à AIDS. E agora também está diretamente ligado a situações de pandemia, né? Para fechar com chave de ouro, nosso assunto, vocês vão fazer para mim uma pesquisa valendo 2 pontos, me dizendo quantas e quais são as NRs em vigor, vocês acabaram de ver um slide lá, fazendo uma breve descrição de cada uma delas. Exemplo, NR35, trabalho em altura, certo? E você vai falar o número da NR e do que ela trata, tá certo? Vamos ampliar nossos conhecimentos em relação às normas regulamentadoras. Tudo bem? Pessoal, obrigado por tudo. Daqui a pouco a gente se fala lá na sala de aula ou no grupo. Valeu, até mais.